Tenho certeza que você conhece a OpenAI ou o ChatGPT. E se eu te disser que essa empresa está mudando o curso da tecnologia e da vida como conhecemos? Então, prepare-se para uma jornada incrível através da história desse modelo de linguagem revolucionário, a IA, Inteligência Artificial. A OpenAI é uma empresa de inteligência artificial fundada por alguns dos maiores nomes da tecnologia, com o objetivo de criar inteligência artificial de maneira segura e ética. E eles conseguiram algo incrível. E é aqui que entra o ChatGPT, um modelo de linguagem que é capaz de gerar textos com uma precisão assombrosa. Mas o que ele tem de tão especial? E o que ele tem a ver com o futuro da tecnologia e da nossa sociedade? Para falar sobre a OpenAI e o ChatGPT, vamos precisar dar um passo atrás e entender de onde veio a ideia da inteligência artificial. Quando as pessoas pensam nessa tecnologia, imagine o seu início há uns 15, 20 anos atrás. Mas a história da IA e o aprendizado das máquinas, o famoso Machine Learning, vem lá do início do século 20, quando os pesquisadores começaram a explorar a possibilidade de criar máquinas que pudessem simular a inteligência humana. E algo que poucas pessoas sabem é que a IA começou seus estudos baseados em teoria da psicologia e da filosofia, e não dos estudos tecnológicos como a gente imagina. Isso porque os primeiros pesquisadores na área estavam interessados em compreender a natureza da inteligência humana e como poderia criar máquinas que imitassem esse tipo de inteligência. A psicologia forneceu uma base para entender o processamento mental e a tomada de decisão, enquanto a filosofia forneceu uma base para refletir sobre a natureza da consciência e da existência. Essas teorias forneceram a base para a investigação da IA e ajudaram a desenvolver as primeiras abordagens para criar esse sistema de inteligência artificial. Olha só que interessante. Só em 1956 foi realizada a primeira conferência de inteligência artificial, onde os pesquisadores bateram o martelo e definiram o campo da inteligência artificial. Desde então, houve avanços significativos na área, incluindo o desenvolvimento de algoritmos do Machine Learning e de redes neurais artificiais. Isso permitiu às máquinas aprenderem com os dados e melhorarem sua performance ao longo do tempo. Além disso, a popularização da internet e o aumento dos dados disponíveis para treinamento permitiram um crescimento acelerado da inteligência artificial nos últimos anos. John McCarlin, um dos pais da inteligência artificial, Marvin Minsky, outro pai da inteligência artificial, que trabalhou no desenvolvimento de sistema da IA e criou a primeira rede neural artificial, o Geoffrey Hinton, conhecido como o Godfather da Deep Learning, que desenvolveu técnicas de aprendizado profundo e que revolucionou a área de inteligência artificial, Yann LeCun, que liderou o desenvolvimento de algoritmos e redes neurais em empresas como Facebook e Google. Todos esses visionários queriam compreender a natureza da inteligência humana e buscavam criar máquinas que imitassem esse tipo de inteligência. Alguns dos motivos incluem a criação de sistemas capazes de realizar tarefas que antes só eram possíveis para seres humanos. Ok, Victor, mas por que a gente só está tendo acesso à inteligência artificial agora? Não é bem assim. Antes da OpenAI, já tínhamos muita inteligência artificial no nosso dia a dia. Ao longo da história, a inteligência artificial tem sido responsável por muitas invenções e avanços que mudaram significativamente a forma como as pessoas vivem e trabalham. Por exemplo, a IA permitiu o desenvolvimento de sistemas de reconhecimento de voz, que facilitam a interação humano-máquina, como os assistentes virtuais, a Siri e a Alexa. Permitiu o desenvolvimento de chatbots, que ajudam as pessoas a fazer reservas e compras online. Tem sido usada para ajudar os médicos a fazer diagnósticos mais precisos e para desenvolver terapias personalizadas para as doenças. E tem sido usada para desenvolver sistemas de recomendação, como aqueles usados por empresas como Netflix e a Amazon, para sugerir conteúdos baseados no histórico de visualização do usuário. Estes são apenas alguns dos exemplos de como a inteligência artificial tem sido responsável por inovações e avanços que mudaram significativamente a forma como as pessoas vivem e trabalham.
Claro que esses algoritmos trouxeram problemas para o mundo, como a questão da polarização na política, a famosa bolha da internet, onde a partir do momento que você curte uma publicação de um candidato, o algoritmo entende que você gosta daquele conteúdo e vai mandar as melhores publicações sobre ele, consequentemente dando a falsa ilusão que aquele candidato ou partido é o melhor, sem nenhuma análise, apenas baseado nos seus gostos ou num simples clique. Esses são os efeitos colaterais da tecnologia. A área da IA está em constante evolução e há muito mais por vir. Porém, ela sempre foi uma preocupação. Muitas pessoas tinham medo da inteligência artificial. Ela era vista como uma ameaça à empregabilidade humana. Muitos acreditavam que a IA iria substituir os trabalhadores humanos em muitas tarefas, resultando em um desemprego em massa. Outra preocupação comum era que a IA poderia se tornar incontrolável e ameaçar a existência humana. Hasta la vista, baby. E é aqui que entra a história da OpenAI. Elon Musk, em 2015, fundou a OpenAI com o Sam Altman, com o objetivo de desenvolver tecnologias de inteligência artificial de maneira segura e responsável. Foi criada para ser uma organização sem fins lucrativos, que busca maximizar o impacto positivo da inteligência artificial para a sociedade. Desde a sua fundação, a OpenAI tem sido responsável por alguns dos mais importantes avanços na área de inteligência artificial, incluindo o desenvolvimento do modelo GPT, o Generative Pre-trained Transformer, que é hoje amplamente utilizado para a geração de texto e outras tarefas de processamento de linguagem natural. Outro avanço importante da OpenAI foi o desenvolvimento de sistemas de jogos, como o modelo de jogador de xadrez, que foi o primeiro a vencer um campeonato profissional de xadrez. A empresa também tem desenvolvido tecnologias de robótica, visão computacional e outras áreas da inteligência artificial. Além disso, a empresa tem recebido investimentos de importantes investidores de tecnologia, como Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn, e o Peter Thiel, o cofundador do PayPal. A OpenAI tem sido uma das principais empresas na área de inteligência artificial e tem tido um impacto significativo na evolução da tecnologia. Ela iniciou o desenvolvimento do modelo de linguagem, o ChatGPT, em 2018. O objetivo da empresa ao criar o ChatGPT era desenvolver um modelo de linguagem de IA, capaz de gerar texto com alta qualidade e de forma autônoma, em uma ampla gama de tarefas de linguagem natural, como perguntas e respostas, geração de texto, tradução, resumo, entre outros. O ChatGPT é baseado no Transformer, uma arquitetura de rede neural treinada por transferência, o que significa que o modelo é pré-treinado antes de grandes quantidades de dados textuais, antes de ser fine-tuning em tarefas específicas. Bom, para ficar mais fácil de entender, basicamente ele é um computador que fala com as pessoas e foi criado usando uma ideia chamada Transformer, que ajuda ele a entender as palavras que as pessoas se escrevem ou falam. Antes de começar a conversa com as pessoas, o ChatGPT estudou muito, lendo, entendendo muitas palavras escritas por outras pessoas. Isso o ajuda a ser mais inteligente e entender melhor o que as pessoas querem dizer quando conversam com ele. Realmente, o ChatGPT foi uma das grandes criações da OpenAI. Porém, Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, tem criticado a OpenAI por questões éticas e de segurança relacionado à inteligência artificial. Lembra que eu disse que o foco da empresa no início era a segurança e responsabilidade com relação à IA? Pois é. Musk tem expressado preocupações sobre o potencial de inteligências artificiais se tornarem perigosas se não forem controladas adequadamente, dizendo que não está de acordo com algumas atitudes da empresa relacionadas ao ChatGPT. Ele questiona o jeito como estão lidando com algumas questões éticas relacionadas à IA, como privacidade e segurança de dados. Elon Musk acredita que é importante desenvolver medidas de segurança para garantir que as tecnologias de IA não sejam usadas de maneira prejudicial. Importante dizer que o fundador da Tesla e da SpaceX se afastou da OpenAI em 2018. Muitos acreditam que seja porque a empresa está tomando rumos que ele não concorda. Mas o próprio Musk diz que as outras empresas estavam precisando de muita atenção, citando a SpaceX e a Tesla,
por isso esse afastamento. Mas Musk sempre teve uma preocupação com a IA, tanto que uma vez ele deu uma declaração afirmando que a inteligência artificial é muito mais perigosa que armas nucleares. E olha só, isso em 2017. Estamos tendo ideia do que ele está querendo dizer agora, em 2023. Até porque tudo que vimos era em filmes de ficção, né? Achando que tudo isso estava muito longe de nos afetar. Mas pelo jeito está muito mais próximo do que imaginamos. Enfim, numa entrevista à Times publicada recentemente, a CTO da OpenAI, a Miriam Murati, lançou um alerta sobre os riscos ligados ao mau uso da inteligência artificial, se referindo ao seu mundialmente famoso ChatGPT. Murati reconhece que a ferramenta pode ser usada por pessoas más, né, o que leva à necessidade de uma regulamentação urgente, sabendo que pode ter pessoas pedindo dicas de como fazer gato na Netflix, ou pior, podem pesquisar falhas em empresas para iniciar um ataque cibernético. Já dá para perceber que esse assunto é polêmico e que precisa ser discutido e analisado com muito cuidado. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha sobre tudo isso? Já usou o ChatGPT? Acredita nas previsões de Elon Musk? Ou acha que é apenas hype de uma nova tecnologia? Escreva aqui nos comentários para eu saber, para a gente conversar sobre o assunto, beleza? E não se esqueça do like para ajudar esse canal a crescer. Eu preciso muito da sua ajuda. Bom, eu sou o Victor, educador financeiro para a paz e fundador do De Pai para Filho Finanças e Empreendedorismo. E até o próximo vídeo.